Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do seguinte tema: a falta de tag along é um problema em Transmissão Paulista? Você deve se preocupar com isso? E afinal, ela é uma estatal? Existe um grande problema em ela ser estatal ou não? Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E uma dúvida muito comum entre investidores é se vale ou não a pena adquirir as ações preferenciais de Transmissão Paulista, TRPL4, que inclusive o Barsi tem na carteira, ou se é melhor ficar de fora dessa empresa porque ela não tem o famoso tag along, que eu já vou tratar aqui com vocês. Vamos então à definição legal de tag along, que eu já resumiria para vocês como uma cláusula como um direito de retirada. Como assim? Veja a definição legal. Artigo 254-A da Lei das Sociedades Anônimas, que é a Lei 6.404 de 1976. Diz o seguinte: a alienação, ou seja, a venda, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada sobre a condição, então você não pode fazer a venda de controle sem que essa condição esteja ali presente, de que o comprador, que é o adquirente, se obrigue a fazer oferta pública de aquisição, a famosa OPA, das ações com direito a voto, ações ON, que é a que tem o final 3, de propriedade dos demais acionistas da companhia, ou seja, os minoritários. Então você percebe que aqui é uma proteção aos minoritários. Por isso que os pequenos investidores, como nós, nos preocupamos com todas as proteções legais referentes aos minoritários, porque o controlador pode sim querer sacanear a gente, de modo a assegurar o preço mínimo igual de 80% do valor pago por ação com direito a voto. Ou seja, o que isso aqui está dizendo? Está dizendo o seguinte: a empresa ABC está vendendo o seu controle acionário para a empresa XYZ. Segundo a lei, essa XYZ precisa pagar no mínimo 80% do que pagou para comprar o controle da ABC aos demais acionistas, aos minoritários. Então, se ela pagou R$100 por ação, ela vai precisar abrir uma OPA como condição de finalização do contrato de alienação do controle, oferecendo aos demais acionistas R$80 por ação. Então, no final das contas, esse cara aqui, ele precisa comprar tudo. Só que perceba o seguinte: a lei fala apenas em ações com direito a voto, que são as ações ordinárias. Então significa que as preferenciais não detêm esse direito? Sim, não legalmente. Acontece que existem segmentos especiais de listagem da B3 que exige ou que a empresa só tenha ações ON ou que as PNs também possuem esse direito de 100% tag along. Veja que a própria CVM, nesse sentido, exige através da resolução 85 de 2022 que nas alienações de controle o preço da oferta pública de aquisição deve ser de ao menos 80% do preço pago ao controlador. Então, uma extensão, sendo, como vocês viram, um direito de retirada do minoritário. Por quê? Porque ele não quer mais permanecer acionista de uma empresa que antes tinha o controle que eu confiava, agora terá um controle de alguma empresa, de alguma entidade que eu não confio. E como eu falei para vocês, dentro da B3 temos aqui os segmentos especiais de listagem. A Transmissão Paulista, adianto para vocês, está no nível 1 de governança corporativa. Ela tem ações preferenciais e ordinárias. Só que somente as ordinárias detêm tag along de 80%, porque a própria lei exige isso, e as preferenciais não detêm esse direito. Só que, se a empresa estiver no novo mercado, ela só pode ter ações ordinárias, e se estiver no nível 2, ela tem ordinárias e preferenciais, só que as preferenciais detêm 100% de tag along, inclusive. Veja só, aqui então, na concessão de tag along, o que é que você tem? Que no segmento de listagem de nível 2, o tag along é obrigatório em 100%, não é nem 80%, para as ações ON e PN. E aqui, no novo mercado, que é o nível de governança mais interessante da B3, as ações só são ordinárias, não tem esse negócio de preferencial. E aí eu separei aqui algumas anotações sobre a questão envolvendo o tag along. Será que ele é tão importante assim? Então veja só, inclusive esse é um critério usado por muitos investidores, no sentido de que se a empresa não tem tag along, eu não invisto. Muitos seguem essa linha. E é respeitável, é um critério de cada um. Já que, se não há tag along, há uma chance um pouco maior do controlador querer te ferrar. Isso é uma verdade. Acontece que, na minha visão particular, o tag along não pode ser o principal fator que você vai levar em conta numa decisão de investimento, porque isso pode fazer você deixar de ter uma boa empresa na sua carteira por conta dessa ausência de direito de retirada. Lembrando que a ausência do direito de retirada não significa que você não pode vender a ação no mercado, já que, diante dessa alteração de controle, você não quer mais ser sócio daquela companhia. Além do que, destaquei aqui para vocês que a governança, a boa governança, não se resume à classe de ação ou então
então segmento de listagem ou ter ou não tag along. Só para você ter uma ideia, no passado tivemos ali ações do novo mercado, ou seja, apenas ações ordinárias de 100% de tag along do grupo X, OGX, por exemplo, e sabemos no que deu. Trouxe aqui o exemplo também dos bancões, que tem PN, temos o exemplo das companhias aéreas, que não podem migrar para o novo mercado, por exemplo. Temos o caso da VEG, que migrou para o novo mercado e ofereceu aos acionistas preferencialistas a conversão de uma PN em ON, sem obrigação legal, então é uma questão da empresa, porque a empresa é muito boa e respeita o minoritário. Na prática você vê que o tag along não garante muita coisa. Além do que, destaquei aqui para vocês que venda de controle é algo improvável, é algo que não acontece todo dia, raramente isso acontece. Portanto, sobre o tag along é o seguinte, é um direito importante? Sim, detém a sua importância, é uma proteção a mais, é um plus, mas a ausência de tag along, na minha visão particular, é insuficiente para fazer com que você não compre uma boa empresa. E vamos falar aqui então especificadamente a respeito da transição paulista. Primeiro ponto, muita gente tem uma dúvida, ela é uma estatal? É um problema nesse sentido? Olha, a transmissão paulista, ela tem hoje como controlador a ISA, por isso ISA-CETEP. A CETEP surgiu de uma cisão parcial da CESP, então houve uma desestatização no passado, em 2006, a transição paulista já está em bolsa desde 99, e depois disso, quem passou a ser o controlador é a ISA. Mas qual que é o grande medo dos investidores em relação à ISA? É o fato de que a ISA detém o controle aqui das ONs com quase 90% do capital social de ONs. Então, é um controle quase que absoluto. E dentro desse bolo temos 9,73% de Eletrobras, que até então era uma estatal. E temos apenas 0,77 aí disponível para a circulação de ON, ou seja, baixíssima liquidez, não tem liquidez para você comprar ON. Então, o que lhe resta é PN mesmo. E o grande problema disso, essa concentração em Eletrobras e transição paulista, de um lado temos Eletrobras, toda a especulação de anulação da desestatização, e no caso da ISA, que é o principal ponto, temos o fato de que a ISA foi comprada pela Ecopetrol, que é o governo colombiano, a empresa estatal de petróleo do governo colombiano, que passou a deter 51,4% das ações da ISA. Portanto, sim, indiretamente a transmissão paulista detém controle estatal. Afinal, ela é controlada pela ISA, que é controlada pela Ecopetrol, que é uma estatal colombiana. Agora, isso é um grande problema? Eu vejo que não. Por quê? Vamos olhar aqui para o histórico de proventos da transmissão paulista. Veja que ela é marcada por dividendos elevados. Geralmente você tem payouts aqui regulatórios superiores a 80%. Então, um ponto que você percebe é o seguinte, a empresa estatal colombiana, ela quer dividendos. Esse é o foco principal. Mas ela também quer crescimento. Até por isso que ela segurou dividendos à transição paulista recentemente, por conta dos novos investimentos que serão necessários, principalmente pelos leilões deste ano, onde há previsão de mais de 50 bilhões de reais em investimentos. Além disso, a Ecopetrol venderia a transição paulista para quem? Não venderia para outro governo. Isso é bastante óbvio. E se fosse vender para uma empresa privada, dificilmente venderia para uma empresa ruim. Então acho muito improvável o fato de a Ecopetrol controlar a ISA isso causar algum dano minoritário. Não é impossível, porque nada é impossível, mas eu acho muito improvável isso aqui acontecer. O mais provável mesmo é a empresa continuar pagando bons dividendos, porque esse é o grande interesse do Estado colombiano e de qualquer empresa localizada no Brasil que tenha o controle externo. Vide, por exemplo, o Santander, que tem controle espanhol privado e paga bons dividendos por conta disso, porque há um interesse de retirada de dividendos do Brasil e que esses dividendos migrem para o exterior. Agora, quanto à ausência de tag along na transmissão paulista, se isso deve te preocupar, veja só um ponto interessante. Comparando-se aqui o histórico dos últimos 10 anos das duas classes de ações, TRPL4 e TRPL3, veja como elas se distanciaram aqui em questão de preço e retorno. O retorno da preferencial foi maior, por quê? Porque há aqui uma diferença de múltiplos muito evidente. Veja só, a TRPL3 negocia um PL de 8 vezes lucro, a TRPL4 6 vezes. A relação preço-valor patrimonial na transição paulista TRPL4 está abaixo de 1 e no caso da ordinária acima de 1. É a mesma empresa, mas o mercado precifica para baixo a TRPL4 porque ela não tem o tag along. Por esse simples motivo, você tem um desconto enorme na TRPL4 que entregou mais retorno no longo prazo. Então cabe lembrar aqui a frase do Howard Marks: o preço é proporcional ao risco que você corre. A ausência de tag along gera mais risco? Sim, mas você é compensado pelo preço bem mais baixo e pelo retorno histórico maior que vemos na história da transmissão
Transmissão Paulista e pagando mais barato você tem um retorno de dividendos superior também. Lembrando de novo que o Barsi não deixou de investir em Transmissão Paulista por não ter tag along, e aí você vai supor que ele é uma sardinha tola que foi comprar uma ação que lhe causaria prejuízo por não ter tag along? Um mega investidor com mais de 54 anos de experiência, bilionário, é muito difícil você chegar a essa conclusão. Ademais, durante toda a história de Transmissão Paulista, não vimos nenhum caso que pudesse nos fazer duvidar da governança, qualquer tipo de ato que viesse a lesar minoritários, isso é importante também. Por isso, eu particularmente tenho Transmissão Paulista como a terceira posição da minha carteira de ações aqui. Cheguei até mesmo a aumentar posição recentemente, dentro dos meus lançamentos aqui no Investidor 10, fiz uma compra aqui de 300 ações no dia 1º de fevereiro de 2023, porque as ações ficaram bastante depreciadas. Por quê? Pelo efeito clientela. Diminuiu dividendos, isso aqui gera fuga de investidores que pensam exclusivamente em dividendos. Ainda é importante ressaltar o seguinte: o fato de uma empresa trocar o seu controle não significa o fim do mundo. Inclusive, o novo controlador pode ser melhor, então você tem que avaliar caso a caso. E outra, muitas vezes, a depender de como o mercado precifica um anúncio de compra de controle, às vezes a preferencial pode disparar por qualquer motivo, e aí você pode sair da empresa porque você não quer continuar sócio de uma empresa que mudou o seu controle para um controlador que você considera duvidoso, vende a mercado. Além do que, como eu já antecipei para vocês, essa troca de controle é bastante improvável. Pode acontecer uma vez a cada 10, 15 anos numa empresa, então eu não utilizo o critério tag along como fator determinante para eu investir ou não numa empresa. É por isso que Transmissão Paulista, apesar da ausência de tag along, ocupa 7% da minha carteira de ações brasileiras. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem acesso a aulas exclusivas, inclusive ao nosso mini curso de imposto de renda para investidores, onde eu mostro passo a passo de como fazer a declaração do imposto de renda com ações, fundos imobiliários, aluguel de ações, BDRs, ETFs, investimentos no exterior e até mesmo opções de ações. Você tem acesso ainda a aulas exclusivas sobre indicadores da análise fundamentalista, o indicador Peter Lynch, por exemplo, que é um dos mais importantes para comprar ações de crescimento. Você tem aqui uma playlist com mais de 40 vídeos exclusivos membros associado Mirai. Basta clicar em Seja Membro, nível 2 associado Mirai, podendo cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você considera que a ausência de tag along na TRPL4 é um grande problema? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo, fui!